bem-vindos ao Voz do Evangelho podcast, onde Jesus é o único caminho, a única verdade e a vida. Hoje vamos analisar a obra em questão intitulada Escatologia, a polêmica em torno do milênio, de Millard J. Erickson. Olá! É isso aí. Vamos mergulhar hoje num tema que, fascina e causa muito debate no meio cristão. A escatologia, o estudo dos últimos tempos. Com certeza. Um campo bem complexo. Exato. E para guiar a nossa conversa, a gente vai usar como base o livro Escatologia, a polêmica em torno do milênio, do Millard Erickson. Ele faz um mapeamento muito bom das diferentes correntes, sabe? Especialmente no campo conservador. É uma ótima referência mesmo. O nosso objetivo aqui é tentar desvendar as ideias principais, as nuances, sabe? Das visões sobre o milênio, sobre a tribulação. Buscar um pouco de clareza nesse debate que já dura séculos. E é um tema que sempre esteve em alta, né? Lá no finzinho do século XIX, o James Orr já dizia que a escatologia estava virando o tópico peculiar da teologia moderna. Interessante isso. E as perguntas centrais que o Erickson organiza são cruciais, né? Tipo, vai ter mesmo um reino literal de Cristo aqui na Terra por 1000 anos? O tal do milênio. Certo. E se tiver, Cristo volta antes ou depois? E a outra grande questão, a igreja vai passar pela tribulação, aquele período de aperto ou não? São perguntas que moldam a nossa esperança, a nossa prática. Totalmente. Ok, então vamos organizar isso. Antes de entrar nas visões em si, é bom lembrar que isso não surgiu do nada, né? O século XX foi palco de umas discussões bem intensas. Sim. Tentando desmitologizar tudo. Depois Moltmann, com a teologia da esperança, colocando o futuro no centro de novo. Um pano de fundo importante para entender onde estamos hoje. Exato. Mas hoje, seguindo Erickson, nosso foco vai ser nas divergências sobre o milênio, pós-milenismo, amilenismo e pré-milenismo, e depois a gente entra na tribulação, principalmente o debate pré- e pós-tribulacionismo. A ideia é entender as posições, como estão lá no livro, sem defender uma ou outra, tá? Combinado. Um panorama das ideias. Vamos começar então pelo milênio. A primeira visão que o Erickson apresenta é o pós-milenismo. A ideia central aqui parece ser um certo otimismo, né, sobre o avanço do reino de Deus no mundo. Isso, essa é a palavra-chave, otimismo. O pós-milenismo acredita que o Evangelho, a ação do Espírito Santo, vão, expandir o reino de Deus gradualmente. Isso levaria a uma era de ouro, sabe? De paz, de justiça, uma cristianização progressiva do mundo antes da volta de Cristo. E os 1000 anos de Apocalipse? Para eles, isso é simbólico. Um período longo, indefinido, não são 1000 anos literais no calendário. Essa visão teve muita força, né? Desde Agostinho, passando pelas confissões de Westminster, Augsburgo, até os teólogos de Princeton, como Hodge e Warfield. Faz sentido pensar nesse otimismo ali no século XVIII, XIX. Mas o Erickson aponta que essa visão meio que perdeu fôlego no século XX, né? Perdeu e muito. Pensa bem. 2 guerras mundiais, regimes totalitários, bomba atômica. Ficou difícil sustentar essa crença num progresso moral inevitável da humanidade, né? Pois é. Os críticos apontam justamente esse otimismo como um ponto fraco, talvez um pouco irrealista, diante da força do mal no mundo. Por outro lado, o ponto forte do pós-milenismo é esse chamado para ação aqui e agora, sabe? Transformar a sociedade, a cultura, como parte da missão da igreja. Eles usam as parábolas de crescimento para isso, né? Exatamente, a do grão de mostarda, do fermento na massa e a grande comissão, claro, como motor dessa expansão toda. Entendi. Bom, se o pós-milenismo vê essa era de ouro antes da volta de Cristo, o amilenismo vai para outro lado. O A é de negação, né? Eles não creem num milênio literal. Isso mesmo, amilenismo significa sem milênio, pelo menos sem um reino terrestre literal de Cristo por 1000 anos. A chave aqui é interpretação simbólica.
especialmente de Apocalipse 20. E como eles interpretam Apocalipse 20, então? O que são os 1000 anos para eles? Olha, para o amilenismo, aquele milênio de Apocalipse 20 não é um reino futuro na Terra. Geralmente eles entendem como sendo a era atual da Igreja, esse período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Ou, mais especificamente, pode ser o reinado celestial das almas dos crentes que já morreram e estão com Cristo agora. Certo. E aquela parte que diz que Satanás fica amarrado durante esse tempo? Como fica isso se a gente ainda vê o mal agindo? Boa pergunta. A interpretação comum é que essa amarração não é total, mas relativa. Quer dizer, Satanás está impedido de enganar completamente as nações, a ponto de impedir que o evangelho seja pregado no mundo todo. O evangelho avança apesar de toda a oposição. Entendi. Mas o ponto, assim, mais complexo e debatido no amilenismo, e que o Erickson detalha bem, é a questão das duas ressurreições lá em Apocalipse 20. Ah, sim. O texto fala de uma primeira ressurreição para os que reinam com Cristo e depois menciona a ressurreição dos outros mortos. Como o amilenismo explica isso sem um milênio literal no meio? Pois é. Aqui está uma das grandes chaves da divergência. Muitos amilenistas, e o Erickson cita o Philip Hughes como exemplo, argumentam que as duas ressurreições ali em Apocalipse 20 são espirituais, não físicas. As duas? Interessante. Sim. Eles olham para o texto, veem a palavra psicas, almas, analisam o verbo exezan, viveram, e argumentam que naquele contexto específico não implica necessariamente ressurreição física. A primeira ressurreição seria, então, a regeneração espiritual do crente quando ele crê, ou talvez a sua entrada na presença de Cristo quando morre. E a segunda ressurreição? A segunda, que acontece só no final de tudo, seria a ressurreição física geral de todos, justos e injustos, para o julgamento final. Tudo isso acontecendo junto com a volta única e definitiva de Cristo, sem intervalo de 1000 anos. Nossa! Essa leitura das ressurreições como espirituais em Apocalipse 20 realmente muda tudo. É um ponto central mesmo. Sem dúvida. É uma interpretação que, por um lado, oferece um certo realismo diante da história, né? Reconhece o simbolismo forte do Apocalipse e simplifica o cenário geral. Uma única volta de Cristo, ressurreição geral, julgamento. Mas, por outro lado, a complexidade dessa interpretação específica de Apocalipse 20 é um alvo de crítica. E para algumas pessoas pode parecer que diminui um pouco a expectativa de um cumprimento mais tangível, mais físico das promessas do reino no futuro. Faz sentido. E aí a gente chega no pré-milenismo, que parece ter uma leitura bem diferente de Apocalipse 20. Aqui a ideia é que Cristo volta antes dos 1000 anos, é isso? Exatamente. Pré-milenismo. Cristo volta antes do milênio. Ele retorna de forma física, visível, e aí sim estabelece um reino literal de 1000 anos aqui na Terra. A volta dele marca uma ruptura bem clara com a nossa era atual. E essa visão tem história também, né? Tem, e muita. É forte lá na igreja primitiva, com pais como Justino, Mártir, Irineu. Depois deu uma sumida e ressurgiu com tudo nos tempos modernos. Hoje é muito popular, especialmente na sua forma dispensacionalista. E qual é a base do pré-milenismo? Como eles leem o Apocalipse 20 e as ressurreições? A hermenêutica, o jeito de ler a Bíblia, é o ponto de partida. O pré-milenismo, principalmente o dispensacionalista, tende a ler as profecias de forma mais literal. Então, 1000 anos são 1000 anos mesmo. Literal. E as duas ressurreições de Apocalipse 20 são vistas como físicas, corporais e separadas por esses 1000 anos. A primeira ressurreição é só dos crentes e acontece na vinda de Cristo antes do milênio começar, para que eles possam reinar com ele. E a segunda? A segunda ressurreição é a dos descrentes e acontece só depois que os 1000 anos terminam para o julgamento final. Eles usam argumentos do texto para defender essa separação física das ressurreições? Usam, sim. O Erickson menciona estudiosos como o George Ladd, o Henry Alford. Eles argumentam que o verbo exesen, viveram, tem que ser entendido da mesma forma nos 2 versículos onde aparece em Apocalipse 20. Se implica a ressurreição física para um grupo, tem que implicar para o outro também.
Entendi a lógica da consistência. E eles também apontam outras passagens, tipo Filipenses 3:11, Lucas 14:14, que falam de uma ressurreição dos justos ou dentre os mortos, o que para eles sugere uma ressurreição seletiva, só dos crentes, antes do fim geral. E qual seria o propósito desse milênio literal na Terra? Seria a manifestação visível, gloriosa, do reinado de Cristo sobre o mundo e também o cumprimento literal de várias promessas do Antigo Testamento. Aqui entra uma diferença importante dentro do pré-milenismo. A questão de Israel e a Igreja. Exatamente. Principalmente para o pré-milenismo dispensacionalista, essa distinção é fundamental. Eles veem muitas promessas do Antigo Testamento como sendo especificamente para a nação de Israel e acreditam que essas promessas vão se cumprir literalmente durante o milênio, com Israel restaurado. Então tem mais de um tipo de pré-milenismo. Sim, o Erickson diferencia bem. Tem o pré-milenismo histórico, que é mais antigo, e não faz essa separação tão rígida entre Israel e a Igreja. E tem o dispensacionalista, que ficou muito popular a partir do século XIX, com essa ênfase maior na distinção e numa leitura bem literal das profecias. Entendi. Os pontos fortes dessa visão pré-milenista seriam então a ênfase na volta de Cristo, na esperança futura. Isso e o levar a sério as profecias. As críticas costumam ser sobre o literalismo, se não é exagerado ou inconsistente às vezes, sobre essa questão da relação Israel-Igreja e também o risco de cair em especulações, marcar datas, essas coisas. Certo. Essa diferença na hermenêutica literal ou simbólica e a questão de Israel e a Igreja parecem ser mesmo os grandes divisores de águas aqui. Agora, vamos para a tribulação. Como você disse, aqui o debate fica quente, né? Especialmente para os pré-milenistas. A pergunta é, a Igreja passa por aquele período barra pesada de sofrimento ou não? Vamos começar com o pré-tribulacionismo. A ideia é que a Igreja é retirada, arrebatada, antes da tribulação começar. Sim, essa é a ideia central do pré-tribulacionismo, que geralmente anda de mãos dadas com o pré-milenismo dispensacionalista. A crença é que a vinda de Cristo tem duas fases. Primeiro, um arrebatamento mais discreto, só para a Igreja, tirando ela do mundo antes de começar um período de 7 anos de tribulação. E depois? Do mundo, e Cristo vem com a Igreja para derrotar o mal e estabelecer o milênio. Nessa visão, a tribulação é vista como o tempo da ira de Deus sobre o mundo que não creu e também um tempo em que Deus trata especificamente com Israel. E que argumentos eles usam para defender esse arrebatamento antes? Parece uma espécie de proteção especial para a Igreja, né? É bem por aí. Os argumentos principais, como o Erickson apresenta, focam nessa proteção. Primeiro, as promessas de que os crentes serão livrados da ira orgê futura. Passagens como 1 Tessalonicenses 1:10 e 5:9, que dizem que não fomos destinados para a ira. Eles interpretam isso como ser livrado do período da tribulação, que seria o tempo dessa ira. E Apocalipse 3:10, aquela promessa para a Igreja de Filadélfia. Essa chave para eles. Guardar-te-ei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Eles interpretam o guardar-dá, em grego, ek, como remover de dentro de, ou seja, tirar a Igreja antes que essa hora chegue. Mas essa preposição grega, ek, é muito debatida, viu? Imagino. Que outros argumentos eles têm? Outro ponto é o que eles veem como um silêncio sobre a Igreja em passagens que descrevem a volta de Cristo depois da tribulação, como Mateus 24. O texto fala de escolhidos, e os pré-tribulacionistas costumam dizer que isso se refere a Israel ou a pessoas que se converteram durante a tribulação, não a Igreja que conhecemos hoje. Tem também a interpretação de 2 Tessalonicenses 2. Muitos identificam aquele que o detém como o Espírito Santo que habita na Igreja. Para que o anticristo se manifeste plenamente, esse detentor precisaria ser removido, o que aconteceria no arrebatamento. Certo. E por fim, a doutrina da iminência. A ideia de que Cristo pode voltar a qualquer momento, sem nenhum sinal prévio obrigatório. Se a Igreja tivesse que passar pela tribulação, argumentam, a volta não seria iminente, porque a tribulação em si seria um grande sinal que precisaria acontecer primeiro.
A questão da iminência é um argumento forte para eles. Mas e a visão contrária, o pós-tribulacionismo? Eles dizem que a igreja passa sim pela tribulação e só é arrebatada no final, junto com a segunda vinda. Exatamente. Para os pós-tribulacionistas, o arrebatamento e a segunda vinda são um único evento, que acontece depois da tribulação. A igreja enfrenta esse período de perseguição, de sofrimento, mas é preservada através dele. Entendi. Isso levanta uma questão óbvia. Como é que eles respondem aos argumentos dos pré-tribulacionistas lendo as mesmas passagens? Como eles veem essa história de ser livrado da ira, por exemplo? É fascinante ver a leitura diferente dos mesmos textos. Primeiro, eles fazem uma distinção importante. Uma coisa é tribulação, tlipsis, que significa sofrimento, perseguição, algo que a Bíblia diz que os crentes vão enfrentar no mundo. Outra coisa é a ira de Deus, orge, o julgamento final. E eles concordam que os crentes são salvos dessa ira, RM 5.9. Então a tribulação não seria a ira de Deus para eles? Não diretamente. Seria mais a ira de Satanás, do anticristo, contra os santos. A ira judicial de Deus mesmo seria derramada só lá no finalzinho. Segundo, eles argumentam que os termos usados nas passagens sobre a tribulação, como santos, escolhidos em Mateus 24, Apocalipse, são termos super comuns para se referir à igreja no Novo Testamento. Não faria sentido excluir a igreja dali. E aquela passagem de Apocalipse 3:10, guardar da hora da provação? A interpretação pós-tribulacionista comum é que a expressão grega tereo ek não significa remover de, mas sim preservar através de ou guardar em meio a. Eles mostram outros usos dessa construção que teriam esse sentido de proteção dentro da dificuldade, não fora dela. Entendi a nuance. Sobre 1 Tessalonicenses 4, o encontro, a panteses, nos ares, eles lembram que essa palavra era usada no mundo antigo para descrever quando os cidadãos saíam ao encontro de um rei ou general que chegava para então escoltá-lo de volta para a cidade. Sugere um encontro para retornar junto com Cristo, não para ir embora. Faz sentido essa imagem. E em 2 Tessalonicenses 2, eles interpretam a apostasia como um grande afastamento da fé, não uma partida física, arrebatamento. E veem aquele que detém como outras coisas, talvez o poder de Deus, a ordem civil, a própria pregação do Evangelho, não necessariamente o Espírito Santo sendo retirado com a igreja. Realmente, a interpretação de palavras e expressões-chave é crucial nesse debate. É muito focado nos detalhes do texto. E o Erickson menciona que tem gente no meio termo também, né? Sim, ele cita rapidamente para mostrar que o quadro é ainda mais complexo. Tem o mesotribulacionismo, o arrebatamento seria no meio da tribulação, o arrebatamento parcial, só os crentes mais fiéis seriam arrebatados antes, e até uma visão chamada pós-tribulacionismo iminente, do Robert Gundry e outros, que tenta conciliar a ideia de passar pela tribulação com a iminência da volta de Cristo. Nossa, muitas variações. São tentativas de lidar com as tensões que parecem existir entre os diferentes textos bíblicos, o que só mostra como esse quebra-cabeça da escatologia é complicado mesmo. Bom, então, resumindo a nossa conversa com base no Erickson, fica muito claro que não tem consenso, né? Mesmo entre teólogos conservadores, os mapas do futuro são bem diferentes. Exatamente. E o Erickson deixa claro que essas diferenças nascem basicamente de duas fontes principais. Primeiro, a hermenêutica, como a pessoa lê a Bíblia, especialmente as profecias, mais literal ou mais simbólica. E segundo, como ela entende a relação entre Israel e a igreja no plano de Deus. O dispensacionalismo, por exemplo, com sua leitura mais literal e a distinção forte entre Israel e a igreja, chega a conclusões sobre o milênio e a tribulação que são bem diferentes do amilenismo ou do pós-milenismo, que geralmente veem a igreja como Israel espiritual e interpretam as promessas de forma menos literal, mais espiritual ou simbólica. E porque é importante,
para quem está nos ouvindo entender essas diferentes estruturas, além da curiosidade, claro? Olha, conhecer esses mapas ajuda muito a gente a entender os debates teológicos que rolam por aí, sabe? A entender as diferentes ênfases que a gente ouve numa pregação, num livro. Ajuda também a perceber como as nossas próprias ideias prévias sobre como ler a Bíblia acabam moldando o que a gente acredita sobre o futuro. Mostra como a hermenêutica é importante. Certo. E mais, como o próprio Erickson sugere ao falar de coisas como o dispensacionalismo progressivo, essas visões não são caixas fechadas para sempre. Elas conversam entre si, elas evoluem, elas são refinadas conforme a gente continua estudando a Bíblia. Não é algo estático. Foi uma bela viagem por essas paisagens complexas da escatologia, né? Usando o trabalho do Millard Erickson como nosso guia para entender as visões sobre milênio e tribulação. A gente espera que essa análise tenha dado um mapa útil para quem quiser refletir mais ou estudar esses temas tão profundos. Com certeza. E talvez para a gente fechar, fica uma reflexão, o Erickson mostra essa longa história de debates de mudanças de perspectivas sobre escatologia ao longo dos séculos. Pensando nisso, como será que o nosso entendimento desses eventos futuros pode continuar a mudar? Que fatores, sei lá, eventos mundiais, novas descobertas arqueológicas, linguísticas, mudanças culturais poderiam influenciar a forma como as próximas gerações vão ler essas mesmas passagens? Uma boa pergunta para a gente ficar pensando. É um convite à humildade, né? E ao estudo contínuo, ou como diz aquela frase famosa que o Erickson cita no final, atribuída a Rupertus Meldenius. No essencial, unidade, no não essencial, liberdade, em tudo, caridade. Um ótimo lema para guiar nossas conversas sobre esses temas onde há tanta divergência saudável, né? Perfeito, um ótimo princípio para a gente encerrar mesmo. Muito obrigado pela companhia de todos nesta nossa conversa aprofundada. Até a próxima. Até a próxima.